Seja bem-vindo. Você está no Jornal Excelsior. Rainha Elizabeth II. Na área de Mayfair, em Londres, no castelo de Balmoral, Aberdeenshire, no dia 21 de abril de 1926 nascia Elizabeth Alexandra Mary, sendo a primeira filha do Duque e da Duquesa de York, mais tarde Rei Jorge VI e Rainha Elizabeth. Seu pai subiu ao trono em 1936 após a abdicação do irmão, Eduardo VIII, tornando a princesa Elizabeth herdeira presuntiva do trono britânico. Elizabeth foi educada particularmente em casa, começando a exercer funções públicas durante a Segunda Guerra Mundial, servindo no Serviço Territorial Auxiliar. Em novembro de 1947, casou-se com Philippe Mountbatten, ex-príncipe da Grécia e da Dinamarca, em um casamento que durou 73 anos até a morte de Philippe em 2021. Tiveram 4 filhos: Carlos, Charles, príncipe de Gales, Ana, princesa real, o príncipe André, duque de York, e o príncipe Eduardo, conde de Wessex. Quando seu pai morreu, em fevereiro de 1952, Elizabeth, então com 25 anos, tornou-se rainha reinante de 7 países independentes dos Reinos da Comunidade de Nações, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e Ceilão, bem como a chefe da Commonwealth. Reinou como monarca constitucional por meio de grandes mudanças políticas, como os problemas na Irlanda do Norte, a devolução no Reino Unido, a descolonização da África, a adesão do Reino Unido às comunidades europeias e a retirada da União Europeia. O número de seus reinos variou ao longo do tempo à medida que os territórios conquistaram a independência e alguns reinos se tornaram repúblicas. As suas muitas visitas e reuniões históricas incluem visitas de Estado à República Popular da China em 1986, à Federação Russa em 1994, à República da Irlanda em 2011 e visitas de 5 papas. A coroação de Elizabeth II. A saúde de Jorge VI foi piorando ao longo de 1951, tendo Elizabeth o representado em vários eventos públicos. No início de 1952, Elizabeth e Philippe partiram em uma viagem pela Austrália e Nova Zelândia, no caminho parando no Quênia. Em 6 de fevereiro, quando o casal voltou para sua casa queniana depois de passarem a noite no Treetops Hotel, chegou a notícia da morte do rei. Philippe contou as notícias à nova rainha. Charteris perguntou qual nome régio ela gostaria de usar, com que a nova monarca respondeu: "Meu próprio, é claro, qual outro?" Ela foi proclamada rainha por seus reinos e o séquito real voltou para o Reino Unido. Ela e o Duque de Edimburgo se mudaram para o Palácio de Buckingham. Com a ascensão de Elizabeth, parecia provável que a Casa Real passaria a ter o nome de seu marido, se transformando na Casa de Mountbatten, seguindo a tradição da esposa assumindo o sobrenome do marido após o casamento. O primeiro-ministro Winston Churchill e a rainha Maria de Teck eram a favor de manter a Casa de Windsor. Assim, em 9 de abril de 1952, Elizabeth publicou uma declaração dizendo que Windsor continuaria a ser o nome da casa. Philippe reclamou: "Sou o único homem no país que não pode dar seu nome aos próprios filhos." Em 1960, depois da morte de Maria em 1953 e a renúncia de Churchill em 1955, o sobrenome Mountbatten-Windsor foi adotado para os descendentes de linhagem masculina de Philippe e Elizabeth, que não possuem títulos reais. A coroação ocorreu normalmente como planejado no dia 2 de junho de 1953, apesar da morte de Maria de Teck em 24 de março. Como ela havia pedido antes de morrer. A cerimônia aconteceu na Abadia de Westminster e foi televisionada pela primeira vez, com exceção da parte da unção e da comunhão. Philippe e Elizabeth em outubro de 1992. Em um discurso no dia 24 de novembro de 1992 para marcar os 40 anos de sua ascensão, Elizabeth chamou 1992 de seu Annus Horribilis, significando o Ano Horrível. Em março, seu segundo filho Príncipe André, Duque de York, se separou de sua esposa Sarah Ferguson. Em abril, sua filha Ana,
princesa real, divorciou-se de seu marido Mark Phillips durante uma visita oficial à Alemanha em outubro. Manifestantes em Dresden jogaram ovos nela, e em novembro, um grande incêndio atingiu o castelo de Windsor. A monarquia passou a sofrer críticas cada vez maiores e escrutínio público. Elizabeth afirmou em um discurso excepcionalmente pessoal que qualquer instituição deve esperar críticas, porém sugeriu que isso fosse feito com um toque de humor, gentileza e compreensão. John Major anunciou 2 dias depois reformas nas finanças reais que estavam sendo planejadas desde o ano anterior, incluindo que a rainha passasse a pagar imposto de renda pela primeira vez em 1993 e uma redução de sua lista civil. Charles, príncipe de Gales, e sua esposa Diana Spencer se separaram formalmente em dezembro. O ano terminou com Elizabeth processando o The Sun por violação de direitos autorais quando o jornal publicou o texto de sua mensagem anual de Natal 2 dias antes da transmissão. A publicação foi forçada a pagar as despesas legais da rainha e doar 200 mil libras para a caridade. As revelações públicas sobre os detalhes do casamento de Charles e Diana continuaram nos anos seguintes. Mesmo com o apoio ao republicanismo estando no seu mais alto nível em décadas, ele permaneceu um ponto de vista minoritário e Elizabeth manteve altos índices de aprovação. As críticas eram centradas na própria instituição da monarquia e na família real ao invés das próprias ações e comportamentos da rainha. Depois de se consultar com Philippe, Major, o arcebispo George Carey e seu secretário pessoal Robert Fellows, Elizabeth escreveu a Charles e Diana em dezembro de 1995 dizendo que o divórcio era algo desejado. Posteriormente, ocorreu a morte de Diana, princesa de Gales, no dia 31 de agosto de 1997, um ano depois do divórcio. A rainha estava de férias com seu filho e netos no castelo de Balmoral. Guilherme e Henrique, os filhos de Diana, queriam ir à igreja, então Elizabeth e Filipe os levaram naquela manhã. Depois dessa única aparição pública, a rainha e o duque blindaram seus netos por 5 dias do enorme interesse da imprensa, permanecendo em Balmoral onde poderiam lamentar em particular. O povo britânico ficou consternado pela reclusão da família real e o fato que a bandeira não foi hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham. Pressionada pela reação hostil, Elizabeth concordou com uma transmissão ao vivo para o mundo ao voltar para Londres em 5 de setembro, um dia antes do funeral de Diana. Na transmissão, ela expressou admiração por Diana e seus sentimentos, como avó, pelos netos Guilherme e Henrique. Grande parte da hostilidade pública desapareceu. Jubileu de Ouro. Elizabeth celebrou em 2002 seu Jubileu de Ouro. Sua irmã e mãe morreram em fevereiro e março respectivamente, com toda a imprensa especulando se o jubileu seria um sucesso ou fracasso. Ela novamente realizou várias viagens por seus reinos, começando pela Jamaica em fevereiro, onde chamou de memorável o banquete de despedida após uma queda de energia na King's House, a residência oficial do governador-geral. Como em 1977, houve festas nas ruas, eventos comemorativos e monumentos nomeados em homenagem à ocasião. Milhões de pessoas compareceram a cada um dos 3 dias principais de celebração em Londres, com o entusiasmo demonstrado por Elizabeth sendo muito maior que vários jornalistas haviam previsto. Morte. Em 8 de setembro de 2022, após os médicos expressarem preocupação, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha estava sob supervisão médica em Balmoral. A declaração dizia: após uma avaliação mais aprofundada nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha permanece confortável em Balmoral. Os 4 filhos da rainha, juntamente com suas noras, e o príncipe William e o príncipe Harry, viajaram para ficar com ela. A morte foi confirmada horas depois, encerrando assim um reinado de 70 anos e 127 dias no trono. Você é muito importante para nós. Ative o sininho, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like, aquele joinha, para que você possa receber nossas notificações de novos vídeos.